Lembra-te, pois, de onde caíste, se arrepende e volte à prática das primeiras obras. Boa noite, obreiras, boa noite, obreiros de todo o Brasil. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. E não só os obreiros e as obreiras, mas todos os demais servos, discípulos e todos aqueles que se interessam em conhecer e aprender, aqueles que têm fome e sede. E não é fome de pão nem sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Fome e sede do Espírito Santo, da salvação, de justiça. O Senhor Jesus bem disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vai chegar o dia, está escrito, que as pessoas vão correr de mar a mar. Elas vão procurar, elas vão ter fome e ter sede, e elas não vão mais conseguir encontrar. Então, aproveite a chance, a oportunidade. Nós estamos aqui nesta noite especial e eu queria dedicar essa próxima hora, eu queria dedicar o programa Obreiros em Foco desta noite, especialmente a todos que se encontram afastados da presença de Deus. Não importa de que denominação você se afastou, não importa há quanto tempo você está afastado. Eu quero dedicar a programação a você. E não somente aos que se afastaram da igreja, se afastaram, sabe, da casa de Deus, mas existem alguns que permanecem na igreja, mas já estão afastados de Deus. São as dracmas perdidas. E eu quero também falar com todos vocês nessa noite. E existem outros que já estão em um processo de queda, um processo de esfriamento, de abandono da fé, do primeiro amor, porque a queda é assim. A queda é um processo que pode durar meses e até anos. A queda não é um evento. A pessoa não está bem hoje, no outro dia acontece alguma coisa, ela passa por uma tentação, ela passa por um problema e ela cai. Não, isso não existe. E o mal sabe que isso não existe. Se você estiver bem hoje, amanhã você conseguirá resistir qualquer tentação, qualquer investida do mal, qualquer problema que lhe sobrevier. Agora, se a pessoa já está num processo de queda, e sobre isso nós vamos falar também nessa noite aqui no programa Obreiros em Foco, que está sendo agora transmitido pelo canal 21, pela Rede 21, pela Rede Aleluia para todo o Brasil, também no Facebook dos Obreiros Universal Oficial e também pelo YouTube Obreiros em Foco, tá certo? Nós temos aqui a central de atendimento e nós vamos dedicar essa próxima hora a todas as pessoas que se encontram afastadas. Portanto, você que é um obreiro, você que é um servo de Deus, você que é uma pessoa que tem desejo, você está salvo e você tem desejo de salvar e você sabe de alguém que está afastado, entre em contato com essa pessoa agora. Peça que ela sintonize aqui no programa, tá? Porque daqui a pouco nós vamos nos unir em oração por essas pessoas e elas poderão ligar para a central de atendimento. O pastor Cadu se encontra agora na central de atendimento com uma equipe, com auxiliares, esposas de pastores, ou levitas, pessoas que vão lhe atender pelo 3573-3535. 0 operadora 11 3573-3535. O pastor Cadu está aqui conosco e esta próxima hora, pastor Cadu, nós vamos dedicar especialmente aos afastados. As pessoas que estão bem, se possível, não ligue nessa próxima hora, tá certo? Porque nós vamos deixar as linhas, são várias linhas que se convergem no 3573-3535. Pastor Cadu, mais uma vez,
Seja bem-vindo, boa noite. Muito boa noite, Bispo Erlan, e a todos que nos acompanham. Bispo, um pensamento muito comum de quem está afastado é o pensamento de que jamais vai conseguir voltar. E nós estamos aqui de prontidão, inclusive eu já fui ex-obreiro, recebi ajuda e nós aqui estamos para estender a mão, para levar resgate e fazer essa pessoa entender que ela não deve dar ouvidos a esse pensamento. Pastor Cadu, dá licença. Então o senhor é a pessoa realmente mais indicada para estar participando com a gente. Então o senhor chegou a ser obreiro e saiu de obreiro? Eu saí de obreiro por conta de um problema no casamento, né? Não permanecemos de obreiro. Sim. Então a gente sofreu na pele o que é ser bombardeado por esse pensamento. Mas chegou a sair da igreja ou não? Eu não cheguei a me afastar da igreja, mas eu me afastei de Deus dentro da igreja, bispo. E eram aqueles pensamentos que eu jamais conseguiria me levantar, que não tinha jeito para mim, o pensamento de vergonha, o sentimento de culpa, mas pela misericórdia do nosso Deus nós recebemos ajuda, nos levantamos e hoje estamos aqui para levar resgate, levar ajuda às pessoas que estão nessa situação. Elas precisam entender que elas podem sim se levantar e experimentar uma nova vida, um renovo no viver de cada uma delas. Que bacana, que bom. Então o pastor Cadu vai atender a todos que desejarem o atendimento. Eu tenho aqui essa cartela porque nós estamos vivendo na Universal os últimos 100 dias deste ano de 2021. 100 dias de plantio e de colheita. E eu gostaria de, daqui a pouco, juntamente com o pastor Cadu, com o bispo Lázaro, que está aqui conosco em estúdio, fazer uma oração dando cobertura ao bispo Lázaro, para que aqueles que estão afastados, eles consigam voltar ainda essa semana. Eles vão se programar para nessa quarta-feira ou até o próximo domingo, eles estarem conosco, porque nós estaremos daqui a pouco dando ou fazendo essa oração e dando cobertura espiritual para que os que estão afastados consigam voltar. Bispo Lázaro, boa noite. Boa noite, Bispo Erlan, e boa noite a todos que participam desta programação. Tá certo. Bispo Lázaro também vai estar respondendo as perguntas. Você tem uma pergunta para fazer? Envie a sua pergunta para o WhatsApp do programa Obreiros em Foco, tá certo? É o 95339-2828. Você não vai ligar para esse número. Para esse número você deve mandar a sua pergunta, sabe? O seu vídeo fazendo a pergunta, a sua mensagem de texto também, de voz, e o vídeo fazendo a pergunta. E nessa noite, quem estará respondendo as perguntas? O Bispo Lázaro. Repetindo, 9 operadora 11 5339 2828. Tá certo? Nós vamos agora ver experiências, né? Porque houve o lançamento do livro Eis-me Aqui, Senhor. Você já tem um livro? Você já está lendo esse livro? Então, vamos acompanhar como foi o lançamento do livro Eis-me Aqui, Senhor, em Porto Velho, Rondônia. Acontece hoje aqui no Templo Maior o lançamento do livro Eis-me Aqui, Senhor, do Bispo Edir Macedo. Pois quando o bispo fez 70 anos, ele fez uma oração para que portas se abrissem e para que o seu trabalho se tornasse mais abundante para o Senhor Jesus. Neste momento, o pastor Rodrigo Botelho e o pastor Ivanildo Gonçalves assinam o livro Eis-me Aqui, Senhor, representando o Bispo Edir Macedo. Eu estou muito feliz por estar aqui nesta tarde tão maravilhosa, essa tarde do autógrafo do livro Eis-me Aqui, Senhor. Eu sei que esse livro vai me tornar melhor para ganhos de almas. E eu agradeço muito a Deus pelo Bispo Macedo. O Espírito Santo tem inspirado ele tanto
para nos abençoar cada vez mais. Meu nome é Francisco, eu tenho 24 anos na Igreja Universal de Deus. E para mim esse livro é um ponto de apoio a mais. Porque um homem de Deus, aos 70 anos, tem a inspiração do que ele escreveu nesse livro, é para a gente aproveitar a oportunidade. E é por isso que eu estou aqui hoje com muita alegria. Centenas de pessoas chegaram cedo ao Templo Maior e se organizaram para terem os seus livros autografados, para recordarem assim essa data especial. O meu nome é Regiane, eu tenho 26 anos servindo a Deus na Igreja Universal. E tudo que eu mais quero e peço para Deus é me tornar uma serva melhor. E eu agradeço a Deus e o Bispo Macedo por ter feito esse livro. E eu já comecei a ler e tem me avivado muito. Sou o pastor Guilherme, tenho 37 anos de obra. E o Bispo Macedo falando que em 2015 ele fez uma oração a Deus, pedindo que Deus gastasse a vida dele no ganho de almas. Esse seria também um sonho dele. E aqui, realizando esse sonho através desse livro. E são esses exemplos para a nossa vida espiritual que nós devemos tomar no nosso dia a dia para que possamos ganhar muitas almas para o reino de Deus. Em cada uma delas, como servos, através da fé, dizem: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Pois é, que bacana, hein? E o testemunho do pastor Guilherme, né? Pastor Guilherme. 37 anos, perseverando, servindo a Deus, e este é o grande segredo. O segredo não ir longe apenas, mas ir até o fim. Até o fim. O Senhor Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tá certo? Nós temos o Cauê. Ele quer fazer uma pergunta, o Bispo Lázaro vai responder a pergunta no programa Obreiros em Foco. Olá, Bispo, meu nome é Cauê, eu sou daqui da Catedral de Praia Grande e em Eclesiastes está escrito que nós devemos guardar os pés ao entrar na casa de Deus. O que isso significa? Cauê, que Deus abençoe a você e a todo o povo aí da Igreja de Praia Grande. Eu tenho aqui comigo em minhas mãos a Bíblia Sagrada com as anotações de fé do Bispo Macedo. E esse versículo que você cita, ele se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 5, aonde diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. E nas anotações de fé aqui do bispo, ele diz assim: no Antigo Testamento, o culto consistia na apresentação dos sacrifícios, de acordo com as leis mosaicas. E na ida aos átrios do templo em Jerusalém, apesar do povo seguir os rituais, Salomão ressaltou que ninguém deveria se distrair, se entusiasmar ou se comportar de maneira ou de forma imprópria na presença do Altíssimo. Como essa instrução, diz aqui o Bispo Macedo, torna-se importante em uma sociedade cada vez mais irreverente e ousada, que justifica suas ações sobre o pretexto da liberdade. Os princípios sagrados de reverência e respeito a Deus, a sua palavra e a sua casa não se modernizam, mas continuam mesmo. Quem não os considera se coloca em descrédito com o Senhor. Então, Cauã, significa que tem que se entrar na presença de Deus, na casa de Deus, com reverência,
com temor, com respeito. E algo, Bispo Irlan, que muita gente hoje tem deixado-se cair em descrédito, Sim. tem perdido a consideração, o respeito, o zelo e a responsabilidade para com as coisas, principalmente na casa de Deus. Correto, perfeito. Então, eu creio, Cauê, que realmente ficou claro, foi respondida a sua pergunta, e você que tem a sua pergunta, quer enviar para o programa Obreiros em Foco, envie a sua pergunta que nós vamos responder todos os dias aqui pelo WhatsApp do programa Obreiros em Foco, 95339-2828. Antes de ler um comentário aqui, eu vou com o pastor Cadu, ali na central de atendimento, e já tem nomes aí, ô pastor Cadu? Bispo, já temos sim, inclusive é o da Maria Alves, aqui de São Paulo. Ela afirma o seguinte: está afastada, não dá certo com ninguém na vida amorosa, é frustrada, não tem forças para voltar. Bispo, a primeira coisa que a Maria precisa entender é que agora é o momento dela focar em se levantar, Sim. em aproveitar a oportunidade que está chegando até ela de retornar para os braços do Senhor Jesus. Maria, pode ter certeza que o resgate vai chegar até você, você vai conseguir voltar, e a nossa fé é de que breve você vai estar aqui dando o seu depoimento, de que você conseguiu se superar, de que você conseguiu voltar e vai estar vivendo uma nova vida. Temos também, bispo, o pedido de ajuda da Rosângela Miranda. Sim. Ela, no caso, é de Minas Gerais e afirma o seguinte: ex-colaboradora está com perturbação, dúvidas, angústia, não consegue crer e ter comunhão com Deus. Rosângela, a partir do momento que você se voltar para Deus, as dúvidas vão dar lugar à certeza. O medo vai dar lugar à coragem. O que na sua vida hoje é sinal da atuação de um mal vai ser expelido. Para isso, o primeiro passo você já deu. Você ligou para cá, pediu ajuda, o resgate vai chegar até você. Agora você precisa tomar um segundo passo, que é ir até a igreja e se voltar para o Senhor Jesus. E com certeza, você aproveitando a oportunidade, você vai ver todo esse mal ser expelido da sua vida e vai poder experimentar uma vida nova. Bispo, essa pessoa que precisa de ajuda, ela pode seguir ligando para cá. O DDD é o 11 e é o 3573-3535. Estamos aqui à disposição, bispo. Tá certo. O pastor Cadu envia esse resgate aí para o Bispo Silva, lá de Belo Horizonte, para que ele envie, providencie o resgate dessa pessoa lá de Minas Gerais. Sim, tá senhor. certo? E Tá basicamente são 3 passos que a pessoa precisa dar. A pessoa que está afastada, ela precisa... O conselho do Espírito Santo, do próprio Senhor Jesus é: lembra-te, pois, de onde caíste, se arrepende e volte à prática das primeiras obras. Primeiro se lembrar, se arrepender e voltar. E arrependimento não é um sentimento, o arrependimento é uma decisão. É uma decisão que a pessoa toma. Você se lembra, se arrependa, tome a decisão e volte. Se programe para voltar já essa semana. Daqui a pouco vamos fazer uma oração. Atenção, obreiros e obreiras, levitas, colaboradores e todos os alunos, todos que estão fazendo o CPO. Entre em contato com alguém que está afastado, peça para sintonizar o programa Obreiros em Foco. Tá certo? Nós temos o assistente Leandro, que tem um comentário para nos trazer. Vamos lá. Boa noite, bispo. Hoje, o Vladimir Neves, de São Paulo, compartilha conosco o que ele tem aprendido com o livro Eis-me Aqui, Senhor. Um livro profundamente revelador e que nos desperta para a nossa verdadeira espiritualidade, que pode nos ajudar a voltar ao primeiro amor ou sermos ainda melhores no serviço da obra de Deus. É verdade. O Vladimir Neves, aqui de São Paulo, que também já tem o seu livro. Você já tem o seu livro? O bispo Luiz Carlos Estrela, que está lá no Espírito Santo, ele também tem algo a dizer acerca do livro Eis-me Aqui, Senhor. Fala aí, ô bispo Estrela.
Eu me chamo Bispo Luiz Carlos Estrela, aqui do Espírito Santo, sou responsável dos obreiros e estou terminando já a leitura do livro Eis-me Aqui. Porém, o que me chamou a atenção foi logo no início, na página 18, quando diz assim, ó: Deus procura e deseja encontrar servos que atentam ao seu propósito e anseia de forma prazerosa e voluntária. Uma palavra só que me chamou a atenção, marcou bastante, essa palavra prazerosa. O prazer está além do voluntarialismo. A pessoa tem aquela vontade de fazer uma coisa voluntária, mas Deus está procurando os que sentem prazer em fazer a obra de Deus. Então esse livro Eis-me Aqui, quando eu comecei a ler, isso me fortaleceu de tal forma que essa palavra muito me despertou, prazerosamente. Isso é glorioso. Então eu quero aconselhar todos os obreiros que ainda não adquiriram o seu livro, Eis-me Aqui, adquira, porque com certeza nós estamos fazendo uso deste livro, está nos fortalecendo. Então está aí a dica para você, obreiro. Eis-me Aqui é o momento precioso que Deus está proporcionando para todos nós nos renovarmos através do livro Eis-me Aqui. O livro Eis-me Aqui, Senhor, realmente está fazendo a diferença na vida de muita gente. E eu tenho aqui o jornal Folha Universal, que eu considero o maior folheto de evangelização que existe, o maior jornal em circulação do mundo. Temos semanalmente mais de 1,5 milhão de exemplares. Veja um resumo das principais notícias do jornal Folha Universal dessa semana. Leia na Folha Universal desta semana. Reportagem de capa: Sofrimento. Descubra a razão das angústias e o que fazer. Aprenda. Entretenimento. Ser ouvido. Conheça em detalhes o programa Fala Que Eu Te Escuto nas madrugadas da Record TV. Lições de fé. O vai e vem do atraso. William Muniz quebrou o ciclo de derrotas. Se inspire. Geral. Pânico. O medo intenso que atinge a muitos. Como se curar de vez? Confira essas e outras reportagens especiais. Adquira seu exemplar. Folha Universal. Informações para a vida. Uma obreira nos enviou uma mensagem. Ela diz assim: encontrei uma moça sentada num ponto de ônibus e Deus falou para eu ir falar com ela. Me apresentei e dei o jornal, entreguei o jornal Folha Universal nas mãos dela. E os olhos dela se encheram de lágrimas e ela estava pensando em tirar a própria vida. Nós vamos mostrar agora um áudio. Eu gostaria que você prestasse muita atenção ao relato, ao que essa pessoa fala neste áudio. Vamos acompanhar. Oi, Rosana, amém, o hino é lindo e realmente faz todo sentido, é uma letra muito forte, inclusive na minha vida, na minha história, através de ter conhecido você, da sua vida, porque mudou muito a minha vida. Eu não tenho dúvidas que você me coloca todo dia em suas orações, porque muitas coisas estavam acontecendo e a partir do dia que eu conheci você, simplesmente entregando um jornal, na Igreja Universal, e você olhou dentro dos meus olhos, aquele dia eu estava assim muito, muito mal, e inclusive pensando em atentar contra a minha própria vida. Deus não deixou, eu fiquei muito tempo ali e assim, muito, muito mesmo. Aí eu conheci você nessa entrega assim, de um jornal, A gente não conversou muito, mas eu te falo que eu tenho certeza, plena certeza, que Deus, naquele dia, através da sua vida, me resgatou e me trouxe de volta. E gratidão por tudo mesmo, tá? E assim, um dia a gente vai se encontrar, Que Deus te abençoe muito, grandemente, infinitamente, tá? Como eu disse, gratidão por tudo e pela sua vida, tá? Gratidão. Fica com Deus, boa noite. Pela vida desta serva de Deus
desta obreira que foi usada por Deus para evangelizar aquela pessoa que pensava em suicídio, entregou para ela, aqui ó, o jornal Folha Universal, o maior folheto de evangelização. Você, obreiro, obreira, você que é um servo de Deus, você já usou o jornal Folha Universal para evangelizar alguém? Se você não fez isso nessa semana que passou, se programe para fazer isso nesta semana, porque a gente tem visto que realmente muitas pessoas elas têm sido alcançadas através deste meio de comunicação, deste maior folheto de evangelização que existe no mundo. Chama-se Jornal Folha Universal. E você pode, inclusive, doar um jornal, você pode pagar um jornal, você pode doar um fardo de jornais. Olha só, nós temos aí os fardos de jornais, cada fardo desses tem 125 jornais. E você pode doar um jornal, 10 jornais, 5 jornais, ou até doar um fardo de jornais. Você que tem sido muito abençoado por Deus, você que tem prosperado e você quer fazer isso, você é tocado pelo Espírito Santo, então faça. Estão aí os meios que você poderá usá-los para fazer a sua doação e também salvar uma alma, evangelizar uma pessoa, como fez essa obreira. E nós ouvimos agora o relato da pessoa que foi alcançada por ela, tá certo? Daqui a pouco nós vamos ter mais uma pergunta. O bispo Lázaro vai responder. Vamos falar também daqui a pouco com o pastor Cadu na central de atendimento e vamos ter uma oração de cobertura espiritual para as pessoas que estão afastadas. Nesse momento nós vamos acompanhar mais experiências das reuniões que temos aos sábados, a reunião dos discípulos. Olá, meu nome é Aniele, eu faço parte do CPO aqui da Catedral do Rio Grande do Sul. E eu participo todos os sábados da reunião dos discípulos às 18 horas aqui na Catedral. O que mais me chamou na atenção de hoje foi a importância da gente ser o verdadeiro eis-me aqui. Porque a gente tem que estar sempre avaliando quem a gente tem sido diante de Deus, para que a gente não venha a ser algo qualquer, uma oferta qualquer diante de Deus. Isso que me chamou a atenção. Olá, meu nome é Carlos, sou obreiro aqui do estado do Ceará e acabei de participar da reunião agora das 18 horas, né, em prol dos obreiros, que foi muito marcante, foi uma reunião muito forte, né, porque a palavra que mais me tocou no momento é que Deus, ele é um Deus de detalhes, né, e que nós temos que ficar atentos aos detalhes, né, a cada minuto que Deus tem reservado para a nossa vida, a gente tem que ficar atento e de prontidão para o que Ele vem pedir à nossa vida. Então foi muito fortificante e muito prazeroso estar aqui nessa noite. Olá, eu me chamo Bárbara, sou da Catedral de Campos dos Goitacazes. Eu termino agora de participar da terceira reunião dos discípulos e eu saio com essa reunião abençoada, porque não importa o que as pessoas falam sobre mim, o que pensam, mas sim a minha condição e a minha disposição de servir a Deus. Se eu estou pronta, então eu estando pronta, Deus vai me chamar no momento, a hora que for, mas o que importa é eu estar pronta para servir a Ele. E eu também estou lendo esse livro Eis-me Aqui e tem me ensinado muito a como passar pelas lutas, pelos desertos, e tem me ensinado várias coisas que até então eu não sabia, porque até então eu não tenho condições nenhuma, mas quem me capacita e tem me capacitado é o Espírito Santo. E com continuidade eu fui consagrada também no projeto Vício Tem Cura, e Deus vem me dando condições para abençoar as pessoas, para me dar disposição para ganhar muitas almas, de que almas venham ser livres e curadas através desse projeto, em nome do Senhor Jesus. A reunião dos discípulos acontece aos sábados às 18 horas, no Templo de Salomão e nos principais templos em todos os estados. Sábado às 18 horas, reunião de aprendizado, de busca e o estudo do livro Eis-me Aqui, Senhor, no Templo de Salomão, para todos aqui de São Paulo e da Grande São Paulo. Porém, neste próximo sábado, nós vamos ter
a reunião das mulheres. Vai ser uma reunião muito especial, uma reunião de avivamento, a reunião do autoajuda. Sábado, 18 horas, no Templo de Salomão. Todas as mulheres devem se preparar, as esposas dos pastores, dos bispos, as obreiras, e todas as mulheres estão convidadas para esta reunião especial que teremos neste próximo sábado, às 18 horas, no Templo de Salomão. Tá certo? Nós vamos agora ao comentário da produtora Edicleia, que tem algo a falar acerca, enfim, do comentário que alguém enviou do livro Eis-me Aqui, Senhor. Edicleia, por favor, boa noite. Boa noite, Bispo. A Adriana Oliveira já adquiriu o livro Eis-me Aqui, Senhor, e deixou um comentário sobre ele. Ela disse: estou amando a meditação. O conteúdo é muito enriquecedor. O livro foi tão bem elaborado pelo Espírito que não tem como ler sem ser envolvido pela mesma presença que inspirou o Bispo Macedo. Verdade. Que bacana o comentário da Adriana Oliveira. E você pode também, enviar o seu comentário, sabe, para o WhatsApp dos obreiros. Envie seu comentário, o seu texto, e nós estaremos exibindo aqui o comentário. O WhatsApp do programa Obreiros em Foco é o 95339-2828. Nós temos o pastor Cadu. Tem mais nomes aí, ô pastor Cadu? Bispo, temos sim, os pedidos de ajuda continuam chegando, e você que está me acompanhando agora, que é um ex-obreiro, um ex-pastor, um ex-membro, tem que ficar bem claro o seguinte: Deus não esqueceu de você. Pega o seu telefone, continua ligando para cá. Eu vou ler para o senhor agora, bispo, mais pedidos de ajuda que chegaram. Por favor. O Márcio Rubem, ele faz o seguinte pedido de ajuda: se afastou há 1 ano e desde então sofre com diversos problemas e não consegue voltar. Bispo, isso que ele disse que não consegue voltar, nada mais é do que um pensamento que o mal tenta colocar na pessoa. Sabe o que é isso aí, ô pastor Cadu? Senhor, bispo. É uma mentira. Exato, bispo. É uma mentira, né, o bispo Lázaro? O diabo é o pai da mentira. Eu tenho observado, e eu já estava observando isso há bastante tempo, a maioria das pessoas que estavam afastadas, elas ligam para a central de atendimento e elas falam justamente isso: eu não tenho forças para voltar, eu não consigo voltar. Ela tem forças para ir no shopping, para ir no parque, para ir no mercado, para viajar, para ir em outra cidade, em outro estado, em outro país. Como que ela não tem forças para voltar? Será que ela não tem forças mesmo? Ou ela está aceitando essa mentira do diabo, essa mentira do mal, que diz que ela não tem forças? Ela tem força sim, ô pastor Cadu. E nós vamos fazer daqui a pouco a oração e ela vai voltar já nessa semana. E a Bíblia deixa isso bem claro, né, bispo? Na passagem do filho pródigo, fica claro que a partir do momento que ele tomou a decisão de voltar, ele se levantou e voltou para a casa do pai. E é o que essa pessoa deve fazer, e o pai vai recebê-la de braço aberto. Tem mais, só um minutinho, que o pastor Marcelo, ele fez também um resgate. Ele foi visitar o Sidmar, lá em Brumadinho. Foi o palco de uma grande catástrofe, uma grande tragédia, né, o bispo Lázaro? E lá em Brumadinho aconteceu um resgate, o pastor Marcelo vai nos mostrar. Vamos lá. Aqui com o Sidmar, viemos fazer a visita, né? Somos da igreja de Brumadinho, aqui é o Aranha, distrito de Brumadinho, estado de Minas Gerais. Sidmar ligou para o programa de São Paulo, do Programação do Templo, e pediu uma visita, uma oração. E viemos aqui, né? Já oramos, e Sidmar se sente muito melhor. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e agradecer ao pastor Marcelo pela visita. E ele fez a oração que eu estou se sentindo muito melhor. Graças a Deus, estou mais convicto em Deus, como eu sou convicto em Deus, em Jesus e o Espírito Santo. E acredito que a cada dia vai mudar a situação, porque mediante a presença do pastor aqui, há um Deus que está vendo todas as coisas. Então, ele vai realizar para mim, não só para todos que buscam a Deus, sabe, o melhor.
Então eu acredito que a cada dia que passar daqui para frente as coisas vão melhorar mais e mais para mim. Eu pedi a visita porque a gente passa a prova, mas eu já estou vencendo, não aceito derrota e estou vencendo. E a cada dia as coisas vão acontecer melhor para a minha vida, para a minha família, em nome de Deus. Deus já abençoou. Deus já abençoou. Amém? Amém. Amém. Que bom. Então o Marcelo, que é o pastor de Brumadinho, ele foi buscar o Sidmar. Você precisa de uma visita? Entre em contato agora com a central de atendimento. O pastor Cadu está agora com a equipe aguardando você, aguardando a sua chamada pelo 3573-3535, 0 operadora 11, 3573-3535. Nós vamos lhe atender. Nós vamos enviar o resgate. Tem a ficha, né? A produtora Edicleia vai mostrar para a gente a ficha que foi, olha só, do Sidmar, que o pastor Marcelo, lá de Brumadinho, em Minas Gerais, foi buscar o Sidmar. E agora nós temos já o Sidmar quando ele chegou à igreja, não é? Vamos ver como é que foi a chegada do Sidmar na casa de Deus. Quero agradecer a Deus primeiramente e agradecer a visita do pastor Marcelo lá em casa. Agora eu estou bem, agora cada dia, sabe, fui bem orientado pelo pastor Marcelo. E a cada dia eu sei que as coisas vão andar, eu tenho certeza que as coisas vão dar certo daqui para frente, porque eu tenho convicção num Deus grande e Ele está trabalhando, Ele vê todas as coisas, Ele sabe como mover, Ele sabe como agir. Então basta nós ter convicção e acreditar. Então eu confio, vou ficar firme, vou buscar cada dia e tenho certeza que vai ter um mover e as coisas vão melhorar cada dia mais. Muito obrigado a todos vocês aí de São Paulo. Deus abençoe. Que bom, né? O Sidmar, o pastor Cadu, ele foi resgatado. E essa pessoa que está afastada, assistindo o programa, se afastou da igreja, ou como o pastor Cadu um dia, que enfrentou problemas e não resistiu, não suportou, saiu de obreiro, não chegou a sair da igreja, mas se afastou de Deus também. O pastor Cadu voltou, o Sidmar voltou e essa pessoa vai voltar também, né, o pastor Cadu? Com certeza, bispo. É o pensamento que essa pessoa tem que alimentar na cabeça dela. Eu consigo voltar. Ela precisa desprezar o que o mal está falando e aceitar, acolher o que o Espírito Santo está dizendo. Através dos relatos de superação, através de tudo que ela está vendo e ouvindo, entender. Ela consegue voltar. Uma decisão muda tudo. Então, como o senhor falou agora, os 3 passos: se lembrar, se arrepender e decidir. Seguindo esses passos, assim como o Sidmar voltou, eu voltei, você que está afastado vai conseguir voltar também. Vai voltar. E interessante, o bispo Lázaro, que vai ser essa semana. Nós vamos fazer daqui a pouco, juntos, essa oração, para que quem está afastado consiga voltar essa semana. É porque, bispo Irlan, a mão de Deus ela não está encolhida para que não possa salvar. Sim. E do momento que esta pessoa se colocar humildemente diante de Deus, pedindo ajuda, pedindo socorro, de imediato, de pronto, Deus vai atender, a mão de Deus vai alcançar e vai levantar ela. Que bom. A Manuela tem uma pergunta e o bispo Lázaro vai respondê-la. Aqui é a Manuela falando de Aracaju. E minha dúvida é, no livro de 1 Reis, relata a história de Isaías. E, no entanto, existe outro livro contando o relato de Isaías. Por que esses 2 livros não foram vinculados em um só? Então, Manuela, que Deus abençoe a você e todo o povo aí de Aracaju. Olha o que diz o texto sagrado aqui em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 20. Sabemos, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram
inspirado pelo Espírito Santo. Você pergunta por que em Reis e em outros livros menciona a respeito do profeta Isaías. Muitos historiadores, estudiosos da Bíblia e também pessoas que procuram ter um conhecimento teológico, eles dizem que o livro de Reis foi escrito pelo profeta Jeremias. O profeta Jeremias que viveu o tempo de exílio de Israel na Babilônia. E o livro de Reis, ele fala justamente sobre as histórias dos reis de Israel, tanto o período da fidelidade, quanto o período também da infidelidade, que levou o povo de Israel a ser cativo na Babilônia. Então, nessa época, o profeta Jeremias escreveu o livro de Reis, 1 Reis e 2 Reis. E você menciona em Reis, em outros livros, outro livro que fala é o livro de Crônicas, 2 Crônicas, que foi escrito mais tarde por Esdras, que não havia passado o mesmo exílio, ou não havia enfrentado e passado as mesmas situações que Jeremias veio a passar lá no tempo que o povo de Israel estava no exílio da Babilônia. Então, essa é a diferença. Esse é o porquê que tem mais de uma vez a história do profeta Isaías. Fora que, Bispo Irlan, ainda tem o livro de Isaías, que ele mesmo escreveu, do profeta Isaías, recebendo a inspiração e a direção. E diga-se de passagem, o profeta messiânico, o profeta que mais falou do Messias, do Senhor Jesus, e como o senhor respondeu muito bem, acontece isso até no Novo Testamento. Os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, muitos narraram os mesmos fatos, não é? E de forma diferenciada, né? Diferenciadas. Porque um conviveu, um presenciou e o outro somente... Até porque Mateus e João estiveram com Jesus. E já Marcos e Lucas se converteram 50 anos depois com a pregação do apóstolo Paulo, mas eles queriam também pegar o evangelho, o resumo do que aconteceu com o Senhor Jesus e levar para o seu povo, no caso Lucas para os gregos e Marcos para os romanos. Então, realmente a resposta do bispo Lázaro muito boa, e eu tenho certeza que a Manuela foi bem esclarecida, não é? Nós temos um relato muito forte da Luene. Ela viu fogo e terremoto. Veja, imagine a situação. O ex-marido se suicidou. Ela se sentiu culpada por ter se separado dele. E essa nossa amiga Luene vai agora nos falar dessa experiência de ver fogo e terremoto e ter permanecido na fé. Vamos lá. Eu tentei o suicídio por 3 vezes, tentei matar ele também em uma discussão que nós tivemos. Foi quando eu falei, não, chega, pra mim não dá mais. Meu nome é Luene Carvalho, eu sou obreira há 2 anos e eu já vi fogo e terremoto. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha por volta de uns 22, 23 anos e eu já vim de uma infância muito difícil, Eu perdi meu pai assassinado na infância, porque meu pai era usuário de drogas, batia na minha mãe. Então, quando eu perdi o meu pai, eu já cresci uma criança revoltada, com essa revolta, essa raiva dentro de mim por ter perdido meu pai. Quando eu cheguei na fase da adolescência, eu acabei me envolvendo no mundo da prostituição, das drogas, das baladas e passei a me envolver com o lesbianismo. Eu conheci uma pessoa, uma mulher, e tive envolvimento com essa mulher durante um tempo. Nós tivemos um relacionamento, não dava certo, não deu certo com outros relacionamentos também. Foi quando eu percebi que dentro de mim tinha uma tristeza muito grande, Eu estava com sintomas de depressão e em busca de preencher aquele vazio que a minha alma tinha,
Eu procurava em coisas, pessoas, trabalhos, o que nada poderia me preencher. Foi quando eu conheci o meu esposo. Eu me casei com 15 anos de idade, né? Porque eu pensava assim, nada dava certo na minha vida. Eu precisava de alguém para estar do meu lado. Só se alguém estivesse do meu lado que eu era feliz. Então foi quando eu me envolvi. Ele era uma pessoa muito mais velha do que eu. Ele tinha quase 30 anos e eu na época tinha 15. E eu vim a descobrir também que ele era viciado em drogas. Tudo aquilo que aconteceu com a minha mãe veio acontecer comigo também. Então nós ficamos juntos nesse relacionamento por 13 anos. Só brigas, desentendimentos, né? A gente se batia, destruía tudo que tinha dentro de casa, nada dava certo. Tentava várias vezes, né, me matar também. Eu tentei o suicídio por 3 vezes. Tentei matar ele também em uma discussão que nós tivemos. Foi quando eu falei, não, chega, pra mim não dá mais. E a gente veio a se separar. Eu comecei a ficar triste, né? Comecei a sentir vazio de novo, aquela tristeza. Eu já tinha conhecido a igreja, eu já frequentava a igreja, mas eu ainda não tinha entregue a minha vida, né? Faltava algo dentro de mim. Eu ouvia falar do batismo nas águas, eu ouvia falar que a gente tinha que entregar a nossa vida para Jesus, que Ele poderia mudar a nossa vida. Mas dentro de mim tinha uma resistência muito grande. Eu não queria deixar o mundo lá fora, eu não queria deixar aquela vida, as amizades, eu não queria deixar as baladas. Foi uma luta muito grande. E quando eu decidi me entregar mesmo, foi quando eu tentei o suicídio pela 3ª vez. Que eu tentei tomando um monte de medicamentos, acabei hospitalizada, mas não aconteceu, não consegui. Eu falava, poxa, nem isso eu consegui, nem tirar minha vida, não consegui. Foi quando eu decidi que dali em diante eu ia entregar minha vida para Jesus, que só Ele poderia mudar. Eu me batizei nas águas, eu deixei tudo que eu tive que deixar para trás. E ali dentro de mim nasceu uma força, uma vontade, algo dizia para mim que eu ia mudar, que aquela situação ia mudar na minha vida. Foi quando eu recebi o Espírito Santo. Foi então que nasceu dentro de mim o desejo de ganhar almas, né? Então eu fui levantada como obreira. Servir a Deus é um privilégio, mas também tem as suas dificuldades, né? Eu já estava como obreira, né? E num dia eu estava trabalhando, quando eu cheguei na minha casa, eu recebi a notícia que o meu marido ele tinha se suicidado. E eu já estava buscando por ele há um tempo, já tinha feito propósito, votos, já tinha buscado muito por ele também. Mas veio acontecer essa situação. Naquele momento, Deus falou para mim, filha, calma, eu tô contigo, você vai vencer. E nasceu essa força. Então, quando chegou o dia do velório e tudo, eu passei essa força. Todos viram que eu estava bem, que eu estava diferente, que eu não estava ali triste. Dentro de mim estava uma luta, mas por fora eu estava na fé, estava fortalecendo a todos que estavam ali. E depois do acontecido veio muitas lutas, muitos pensamentos, né? O pensamento de culpa, porque eu poderia ter feito mais e eu não fiz. A culpa de eu ter me separado dele, ele precisando de mim. Mas aqueles pensamentos eu não deixava me dominar. Deus falava comigo, filha, você vai vencer. Isso é para me glorificar. Você vai vencer. Foi quando, nas noites, eu buscava o Espírito Santo, quando vinha os medos, quando vinha aquela culpa dentro de mim. Então eu colocava meus joelhos no chão e eu pedia para Deus força. Eu só falava assim, Pai, me dá forças. Forças porque se eu não tiver forças, como é que eu vou conseguir ajudar as pessoas? O que adianta eu estar servindo o Senhor assim? Não, eu preciso de forças, Pai. Então vinha, Deus me dava forças, Deus me dava muita força e eu venci. Eu venci aqueles pensamentos, eu venci aquela culpa que me apontava todos os dias, ou você é culpada, você por tua culpa ele fez isso. Então eu venci tudo isso. Por 6 meses eu sofri esse luto, né? Eu vinha para as reuniões trabalhar, mas eu não conseguia trabalhar direito. Eu não conseguia ajudar as pessoas, porque o diabo falava na minha mente, falava, como que você vai ajudar se você não está ajudando o teu próximo, você não ajudou quem precisava de você?
E por 6 meses eu passei essa luta. Até que eu recebi uma palavra, né? Essa palavra que falou assim, olha, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. E vai em frente. Aquela palavra entrou dentro de mim. Foi quando eu me reergui. Eu falei, chega, basta. Foi quando eu falei, diabo, nunca mais você vai me apontar. Eu não tive culpa de nada. E foi quando eu me fortaleci mais. Deus ali então mostrou que era comigo. Mostrou que eu não estava mais sozinha. Que aquilo ali foi uma fase. Foi uma fase que eu tive que passar. Porque hoje eu atendo pessoas, hoje eu ajudo pessoas que passaram por lutas de luto também. Que passaram percas, que perde pessoas nessa época de pandemia. Muitas pessoas têm perdido seus entes. Então eu tenho uma palavra de fé para passar para essas pessoas, porque eu venci o luto. E hoje, depois de toda essa luta que eu consegui vencer, hoje eu sou feliz de verdade, hoje eu consegui vencer aqueles pensamentos, eu consegui vencer aquela dor. Hoje eu sou casada novamente, eu encontrei meu esposo, Deus me presenteou com um grande homem de Deus, né? E nós fazemos a obra. Eu sirvo a Deus, graças a Deus, com muita alegria, ajudo pessoas, né? É um privilégio fazer a obra de Deus. E o que mais me ajudou, né, foi a minha comunhão com Deus, que me fortaleceu todos esses dias, que tem me fortalecido, que é o mais importante, né, de fazer a obra de Deus, é a gente ter a nossa comunhão com Deus, é a gente estar ali de joelhos para Ele, porque lutas a gente vai ter. Essa foi uma e vão vir outras, mas é gratificante servir a Deus, é muito gratificante porque a gente vê a felicidade de uma pessoa que se encontrava perdida, como a gente esteve um dia, e a gente tem vida para passar para aquela pessoa, né? Então, eu me sinto muito honrada, muito gratificante de fazer a obra de Deus, de servir a Deus como obreira. Eu sobrevivi ao fogo e terremoto. Eu quero mostrar para todos vocês, antes da oração, esses 2 versículos aqui. O título do texto, Jesus promete o Espírito Santo. Eu quero ler com vocês o versículo 16. O Senhor Jesus fala, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Senhor Jesus falando da sua ida e da vinda do Espírito Santo. Olha que interessante. O Espírito de verdade, o Espírito Santo é conhecido como Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Ele está se referindo às pessoas incrédulas. O mundo são as pessoas incrédulas. Não podem receber, porque não o vê nem o conhece. E ele falava para os seus discípulos, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Porque ele habita convosco e estará em vós. Que interessante, né? O Senhor Jesus, ele falando para os discípulos que o Espírito Santo já habitava com eles. Ele habita convosco, um presente, está convosco. E ele falou, e estará em vós. Então, existe uma diferença entre o Espírito Santo habitar com a pessoa e habitar na pessoa. E habitar nela. É como, a gente pode comparar como um namoro, um noivado. Enquanto a pessoa está namorando, enquanto ela é noiva, então ela tem aquela pessoa do lado dela. Mas quando ela se casa, então eles dois se tornam um. Seria mais ou menos isso aí. Quando a pessoa resolve buscar o Senhor Jesus, Bispo Lázaro, ela toma a decisão de buscar Deus. Então, o Espírito Santo já está com ela. Inclusive, é o Espírito Santo quem a conduz, quem a leva ao Senhor Jesus. Só que ele não quer apenas habitar com ela, ele deseja habitar nela. É aí que acontece o batismo com o Espírito Santo. E quando há esse batismo, quando há esse envolvimento, tudo nela se faz novo, como o senhor estava mencionando. Quando a pessoa está somente noiva ou namorando e que está somente do lado, ela ainda não tem aquela intimidade,
ela ainda não conhece as coisas íntimas um do outro. E quando a pessoa ela recebe o Espírito Santo, ela passa a conhecer Deus no mais profundo. Ela começa a conhecer os entendimentos de Deus, o pensamento. Ela passa a ter a mente de Deus, o caráter de Deus. Ela passa a ter o próprio Deus, o Criador, dentro dela. Isso é glorioso. É o que o Espírito Santo deseja fazer. E nós vamos orar agora para que isso aconteça. Pastor Cadu, traz aqui todos os nomes. Vem aqui para orarmos juntos, porque é momento de falarmos com Deus e nós queremos pedir por você que está afastado, para que essa semana você consiga voltar. O Espírito de Deus já está aí com você e Ele deseja estar em você, não apenas habitar com você, mas habitar dentro, estar em vós, como declara o nosso Senhor Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor onipotente, onipresente e onisciente, Senhor de todos os exércitos, adentramos o Teu santuário pela fé. Com intrepidez nós chegamos diante do Teu trono, Senhor, para pedir em favor de todos que participam desta programação, em especial daqueles que se afastaram da Tua casa, daqueles que há muito tempo se afastaram da igreja. Não importa de que denominação ele se afastou, que nesse instante, meu Deus, ele receba a força do Espírito Santo, que através da nossa oração, o Teu Espírito, meu Pai, venha tocar nessa pessoa, o Teu Espírito que nós sabemos que paira sobre nós, o Teu Espírito que está aqui e está também aí com essa pessoa, em casa, no trabalho, no presídio, no automóvel, aonde quer que ela esteja agora, o Teu Espírito toca nela, meu Pai, e ela recebe forças, e não somente os que se afastaram da igreja, mas aqueles que estão na igreja afastados do Senhor. Que esta semana seja a semana da volta, a semana, meu Deus, do retorno. Nesta semana se encerra esse processo de queda, de esfriamento e de destruição. E essa pessoa recebe a força do Espírito Santo para voltar. Seja esta água ungida, consagrada, abençoada, que todos que beberem dela sejam abençoados, que os enfermos sejam curados, que os fracos se fortaleçam, meu Deus. Que haja luz nessa vida, que haja luz nessa família, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A água está abençoada e você que crê, beba com fé. Olha, para mim foi uma grande honra, um grande prazer, uma grande satisfação estar participando nesta noite especial do programa Obreiros em Foco. Creio que para o pastor Cadu também. Sim, senhor bispo, com certeza um privilégio muito grande. Suas considerações finais, pastor Cadu? Os 3 passos para voltar: se lembrar, se arrepender e decidir. Bispo Lázaro. Prazer enorme estar aqui mais uma vez, bispo, e estar aqui com o senhor e com todos que participam conosco. Lembrando que a palavra de Deus, ela é espírito e vida. E uma vez que você obedece essa palavra, uma vez que você coloca ela em prática na sua vida, o Espírito Santo te envolve e torna você a própria fonte de vida. Amém. Olha, se você quiser, nós estamos pastoreando a igreja em Parada de Taipas, ali na Estrada de Taipas, 3.782. Nesta quarta-feira estaremos participando de reuniões às 8 da manhã, 10, 15, 18 e também às 20 horas. Deus ilumine e abençoe ricamente a vida de todos e até a nossa próxima oportunidade.